Bom, pessoal, hoje nós vamos ver como faz um backup de base de dados MySQL em Linux, tá? Assim que você já criou o seu usuário no portal, você clica em gerenciar backup, tá? Ele vai pedir a senha desse usuário, você vai entrar com a senha dele, ele vai cair aqui nessa área de administração. Depois disso, você vem em perfil de backup, tá? Você vai adicionar um novo tipo de backup. Ele é MySQL, tá? Vamos encontrar aqui, servidor MySQL. Ok. Vamos dar um nome aqui, né? Sei lá, backup MySQL. Olha assim, ó, MySQL, tá? Ok, aqui, geralmente, você coloca root, né? Mas se você estiver rodando a base de dados ou não estiver condições de colocar você não tiver os acessos de root, você coloca o nome do usuário que tem acesso ao banco de dados que você vai querer fazer o backup. A senha, aqui no caso, a senha do banco de dados. Tá? O nome do host, vamos colocar aqui localhost, tá? Está rodando na máquina local. O agente de backup está rodando na mesma máquina do banco de dados. A porta normalmente é 3306 que roda, tá? Vamos ver aqui, estamos com um servidor aqui de teste, tá? netstat-na pipe grep listen, que nós podemos ver que nós temos 3306 rodando aqui, tá? Então ele está rodando na porta 3306. Aqui é o caminho do MySQL dump, então vamos saber aqui where is MySQL dump, tá? Nós pegamos aqui esse caminho aqui, tá? E colocamos aqui. Aqui, se eu quiser fazer o backup de todas as tabelas, tem que colocar dessa forma aqui, ó, MySQL, tá? Tem que ser desse jeito, o M maiúsculo, o Y em minúsculo, o SQL em maiúsculo. Se eu quiser uma base de dados em particular, por exemplo, deixa eu ver onde estão a base de dados aqui. cd barra... Onde estão as bases de dados? Aqui estão as bases de dados, né? DataDir, vamos lá ver o que a gente tem de... Tá, aqui tem uma base chamada DataSafer, tá? Uma base chamada MySQL, uma base chamada test, tá? Ou, se a gente quiser saber também, dá MySQL-p, você entra aqui, né? A gente também consegue show database, né? Qual base eu vou querer fazer backup aqui, tá? Então, o que a gente tem que colocar aqui? Eu vou colocar só esse MySQL. Se eu quiser uma base específica, eu tenho que dar aqui um barra, exemplo. Se eu quiser fazer backup especificamente dessa base chamada DataSafer aqui, eu venho aqui e digito DataSafer. Tá? Mas no caso aqui vamos fazer o backup de todas, então só MySQL. Aqui é necessário que a gente digite o seguinte. Opa, deixa eu minimizar aqui. É necessário que a gente digite isso aqui, ó. Tá? Senão ele vai dar um erro na hora de fazer o backup, ele vai dar uma informação de erro. Então tem que colocar aqui, a MySQL Information Schema não é para fazer o backup dessa base aqui, porque senão ele dá erro. Tá? Geralmente, quando a gente dá um MySQL dump, ele já tem isso daqui como parâmetro. Tá? Então, dessa maneira aqui, do jeito que está aqui, tá? Você configura a retenção, sei lá, vamos colocar aqui uma retenção de 90 dias. Ótimo, tá? Onde a gente quer fazer uma cópia local, se quiser no caso, enfim, só atualizar. Bom, depois disso a gente vai lá e roda a linha de comando. Só que a gente vai ver que vai dar um errinho, depois a gente vai corrigir o erro, porque possivelmente você vai ter esse erro aí no seu SQL Server, no seu MySQL. Se você roda um MySQL dump, tá? Vou colocar aqui um exemplo, já estava até com um exemplo aqui atrás, aqui, ó, tá? MySQL dump, o host, o usuário, -p de password, a senha da base, all database, tá? Se a gente digitar esse comando aqui, ó, vocês vão ver o seguinte. Ele dá um... aqui não é backup, tá? Nós estamos falando do comando MySQL dump normal. Ele dá um aviso aqui, ó, que a tabela event, MySQL.event, está sendo ignorada.
Se nós rodarmos o backup agora, ele vai dar esse erro no backup. Tá? Então a gente vai ter que mandar esse parâmetro aqui para ele ignorar o MySQL event, tá? Só para vocês entenderem o que estamos falando aqui. Então a primeira coisa que nós temos que fazer aqui vamos configurar, né? Entrar aqui com o usuário. O nosso usuário aqui no caso é backup-linux. A senha... Ok. Aqui, ele pergunta o tipo de algoritmo. Vamos usar aqui o AES, tá? 256 bits, forma ECB. Chave de criptografia, vou colocar uma qualquer aqui, tá? Não pode nunca esquecer dessa chave. Se essa chave foi perdida, não tem como restaurar os dados nunca, tá? Então é muito importante lembrar disso. Quer rodar o backup agendado neste computador? Vamos dar aqui, ó. Yes. Vamos ver aqui quais são os backups. Vamos colocar a opção 4 aqui, ó. Ele está falando então que o backup 7 MySQL já vai rodar aqui, tá? Ok, vamos então aqui 8, saímos, tá? Vamos rodar um backup manual agora, tá? Para rodar um backup manual, a gente tem que ver uma coisa aqui antes. Aqui em backup type, ó, tem que estar escrito database, tá? Não pode estar como file, tá? Tipo de arquivo, tem que estar como database, tá? Então, para a gente rodar o manual, a gente digita aqui run backup set e o nome do backup set que nós pegamos aqui. A partir disso, tá vendo aqui, ó, que deu aquele aviso do MySQL? A gente vai ver também que no relatório vai fazer o backup, mas ele vai falar que deu um erro. Vocês vão ver já. Olha lá, tá fazendo o backup normal, ó, backup do datasafe, backup do teste, correto? E acabou. Só que ele fala backup concluído com erros. Tá? Se nós formos aqui em relatório, a gente vê aqui, ó, backup concluído com erros, mas ele fez backup desses 3 arquivos aqui. Como faz para ele não dar esse erro aqui? Qual que foi o erro? Isso aqui é o warning, tá? A gente faz o seguinte, tem que abrir o arquivo de configuração do MySQL, mycnf, e adicionar aqui o seguinte, quando for rodar o comando MySQL dump, ele tem que dar um ignore table mysql.event, aí ele já não dá mais esse erro, tá? Então, aquele MySQL dump que a gente rodou lá atrás, ó, se a gente for ver agora, ó, ele já não dá mais aquele erro. E, se a gente for rodar o backup agora, vai ver que ele vai rodar sem nenhum problema. Vamos aguardar. A gente pode ver aqui agora que ele não deu aquele erro, fez o backup das bases, enviou e backup concluído com sucesso. Nós formos aqui em relatório agora. A gente pode atualizar a página. Aqui a gente vê backup concluído com sucesso. Tá? E tudo funcionando. Ok? É isso. Qualquer dúvida, entre em contato com o nosso suporte. Até mais, pessoal.